Boa tarde, meus amados ouvintes, e que a paz do Senhor esteja contigo. Obrigada pela sintonia. Se está na Rádio JC Iguaçu C, está na melhor. E a partir de agora, você confere mais um programa católico Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido. E aqui você aprende sempre mais. Hoje é 22 de junho, de 2024. Em Iguaçu C, 14 horas. Peçamos a Deus que fortaleça a nossa vida e enche o nosso coração de muito amor e de muita humildade. Hoje o nosso programa tem como tema o envio do Espírito Santo. Então invoquemos a Santíssima Trindade para se fazer presente conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, emiti um raio da celeste luz. Vinde, Pai dos pobres, doador das graças, luz dos corações. Consolador nosso, hóspede da alma, doce refrigério. No labor repouso, na aflição sois gozo, no calor aragem. Ó luz abençoada, o íntimo enchei dos nossos fiéis. Sem a vossa força não há nada no homem, nada de inocente. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Envergai o rígido, aquecei o frígido, conduzi o errante. Dai aos vossos filhos, que em vós confiam, vossos 7 dons. Dai-lhes a virtude, a imortal saúde, o perene gáudio. Amém. Aleluia. Continue ligadinho, meus irmãos, porque entraremos agora no tema, o envio do Espírito Santo. Nosso programa Conhecendo a Igreja traz como tema hoje o envio do Espírito Santo. Como base para este programa, temos textos tirados da editora Cleófas e o Catecismo da Igreja Católica. Deus é um só, mas nele há 3 pessoas divinas, distintas e de igual majestade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi a igreja que inventou isso, foi Jesus mesmo que nos revelou. Falou dele como Deus, falou do Pai e do Espírito Santo. Jamais alguma inteligência humana poderia entender quem é Deus na sua essência. Jesus cumpriu sua missão de Salvador. Voltou para o seio da Trindade e enviou o Espírito Santo para conduzir a igreja e santificar os fiéis. São Paulo disse: "E porque sois filhos, enviou Deus a nossos corações Espírito do seu Filho que clama, Abá, Pai." Gálatas, capítulo 4, versículo 6. A missão de Jesus e do Espírito Santo são inseparáveis. Jesus agiu pelo Espírito Santo. Foi concebido no seio da Virgem Maria por obra dele. Pela ação do Espírito Santo em Maria Santíssima, o Pai deu ao mundo o Emanuel, o Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Ele pousou sobre Jesus no batismo no Rio Jordão, o conduziu ao deserto e agiu no seu poder. Foi ele quem falou pelos profetas, diz o nosso credo. Ele conduziu o povo de Deus antes de Cristo e hoje conduz a igreja. O Filho de Deus é consagrado Cristo, Messias, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus é constituído Senhor e Cristo na glória. De sua plenitude, derrama o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja. O Espírito Santo que Cristo, cabeça, derrama em seus membros, constrói, anima e santifica a igreja. A igreja é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo, pois ele é a alma da igreja. Ele inspirou as Sagradas Escrituras que guia a igreja. Ele guiou a sagrada tradição da igreja, da qual os padres da igreja são as testemunhas sempre atuais. Ele assiste e garante a infabilidade do magistério da igreja quando ensina a sã doutrina da fé. Ele conduz a sagrada liturgia sacramental
por meio de suas palavras e de seus símbolos, na qual nos coloca em comunhão com Cristo. Ele nos guia na oração, na qual intercede por nós. Ele dá aos fiéis os seus dons, frutos e carisma para a edificação da igreja. Ele age nos mistérios de serviço da igreja para que ela seja edificada. É o Espírito Santo que conduz e impulsiona a igreja na vida apostólica e missionária, no testemunho dos santos, onde ele manifesta a sua santidade e continua a obra da salvação. Enfim, toda a missão da igreja é realizada no poder e na ação do Espírito Santo que Jesus enviou sobre ela no dia de Pentecostes. Pelo sacramento da crisma, o Espírito Santo fortalece o jovem cristão para que seja um corajoso soldado de Cristo, sem medo e vergonha de testemunhar sua fé, ainda que tenha de enfrentar o martírio da ridicularização dos que zombam de Deus. É pelo poder do Espírito Santo que o cristão deixa os seus pecados. São Paulo disse aos romanos: se viverdes segundo a carne, eis de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, e vivereis. Romanos capítulo 8, versículo 13. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Jesus se referiu ao Espírito Santo como Paráclito, literalmente, aquele que é chamado para perto de advogado. João capítulo 14, versículo 16, do 26, no 15 e no 26. Também no capítulo 16, no versículo 7. Paráclito é traduzido por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. Jesus os chama de Espírito da Verdade. João capítulo 14, versículo 17. São Paulo chama de o Espírito da Promessa, lá nos Gálatas capítulo 3, versículo 14, como também em Éfeso, capítulo 1, versículo 13. Espírito de adoção, lá nos Romanos capítulo 8, versículo 15. Espírito de Cristo, você encontra lá em Romanos 8, capítulo 11. Espírito do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Espírito de Deus, em Romanos, capítulo 8, versículo 9. E São Pedro o chama de o Espírito da Glória, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. O Espírito Santo é simbolizado de muitas formas: a água, o fogo, a nuvem, a luz, a pomba, o vento, o dedo, o seio, a mão, a água do batismo, o novo nascimento, a água viva que jorra de Cristo, crucificado como de sua fonte e que em nós jorra em vida eterna. O fogo simboliza a energia transformadora dos atos do Espírito Santo. Não extingais o Espírito. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 19. A nuvem e a luz, manifestações do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. O selo é Cristo que Deus marcou com o seu selo. João capítulo 6, versículo 27. A mão é usada como um símbolo do Espírito, porque é impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. O dedo, mas se expulsa os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 20. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedra pelo dedo de Deus. Êxodo, capítulo 31, versículo 18. A pomba desceu sobre Jesus no batismo do Jordão em forma de pomba. O Espírito Santo leva a igreja ao conhecimento da verdade. Por isso ela é infalível quando ensina a fé e a moral. Tudo que é essencial para nos levar ao céu. Há 2000 anos a igreja reza o mesmo credo e nunca um papa ou um concílio universal revogou um dogma da fé.
Isso acontece porque o Espírito Santo guia a igreja e ele nunca se contradiz. O que ensinou no primeiro século, ensina hoje também. Na última ceia, Jesus prometeu aos apóstolos que o Espírito Santo conduziria a igreja sempre e lhe ensinaria toda a verdade. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis. Porque permanecerá convosco e estará em vós. João, capítulo 14, versículo do 16 ao 17. Note bem esse permanecerá convosco e estará em vós. Que promessa maravilhosa de Jesus. Disse-vos estas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo do 25 ao 26. Jesus não ensinou todas as coisas para os apóstolos, como disse João, lá no capítulo 20, versículo 30. Mas na Santa Ceia prometeu-lhes que o Espírito Santo as ensinaria no futuro, ao longo da história da igreja e ainda hoje. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João capítulo 16, versículo do 12 ao 13. Que promessa consoladora! Esta é a alegria que temos de ser católico. Saber que essa igreja de 2000 anos nunca errou o caminho da verdade que salva. O nosso catecismo diz que a salvação está na verdade. E nós temos essa verdade por obra do Espírito Santo. Essas promessas de Jesus aos apóstolos na última ceia são maravilhosas. O Espírito Santo estará sempre na igreja e dentro da igreja para assisti-la e guiá-la, sem deixá-la errar o caminho da salvação que leva o povo para Deus. Quem acusar a Igreja Católica de ter errado o caminho da salvação, terá um dia de acertar contas com o Senhor, pois estará duvidando de suas promessas mais sagradas feitas à Igreja na Santa Ceia, na despedida. O Espírito Santo faz a Igreja rejuvenescer com a força do Evangelho, renova continuamente e eleva a união com o seu esposo, pois o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Jesus deu as últimas orientações aos apóstolos pelo Espírito Santo, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que escolhera, foi arrebatada ao céu. Atos 1, 2. O Espírito Santo nos inspira na defesa da nossa fé. É o Espírito Santo que inspirou os profetas, os evangelistas e os apóstolos. E é ele que inspira todo aquele que trabalha pelo reino de Deus, segundo o ensinamento da igreja. Quando, porém, vos levarem às sinagogas perante os magistrados e as autoridades, não vos preocupeis com o que haveis de falar em vossa defesa, porque o Espírito Santo vos inspirará naquela hora o que deveis dizer. Lucas capítulo 12, versículo 12, Marcos capítulo 12, versículo 13 e Mateus capítulo 10, versículo 20. Jesus, o Filho de Deus, foi consagrado Cristo, o Messias ungido, pela unção do Espírito Santo em sua encarnação. Por sua morte e ressurreição, Jesus foi constituído Senhor e Cristo da glória. Atos, capítulo 2, versículo 36. E disse São Pedro à multidão no dia de Pentecostes:
De sua plenitude na glória da Trindade Santa, ele derramou o Espírito Santo sobre os apóstolos e a igreja para que ela possa levar a salvação a todos os homens, mesmo que os filhos da igreja possam pecar e possam ter cometido erros no passado e no presente, mas o Espírito Santo não deixa o magistério da igreja, Papa e bispos, errar quando nos ensina sobre a doutrina e a moral. Cristo, cabeça da igreja, derrama o Espírito Santo em seus membros e assim ele constrói, fortalece, instrui, anima e santifica a igreja. Ela é o sacramento da comunhão da Santíssima Trindade e dos homens. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, é o lugar do nosso conhecimento do Espírito Santo. Santo Hipólito dizia que a igreja é o local onde floresce o Espírito. Os símbolos do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja nos ensina sobre os símbolos do Espírito Santo. E é preciso entender que são apenas símbolos que procuram nos fazer entender a pessoa e a obra do Espírito Santo. A água é um dos símbolos que significa a ação do Espírito Santo no batismo, pois após a invocação do Espírito Santo, ela se torna o sinal sacramental eficaz do nosso nascimento. A água batismal significa que nosso nascimento para a vida divina nos é dado o Espírito Santo. O Espírito Santo é a água viva que jorra de Cristo crucificado como de sua fonte e que em nós jorra a vida eterna. A unção com o óleo é outro símbolo do Espírito Santo. Na iniciação cristã, ela é o sinal sacramental da confirmação. Cristo, Messias, no hebraico, significa ungido do Espírito de Deus. Jesus é o ungido de Deus de uma forma única. A humanidade que o Filho assume é totalmente ungida do Espírito Santo. Jesus é constituído Cristo pelo Espírito Santo. O fogo simboliza a energia transformadora do ato do Espírito Santo. João Batista anunciou Cristo como aquele que batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Você pode ler isso lá em Lucas, capítulo 3, versículo 16. E esse Espírito do qual Jesus disse, vem trazer fogo à terra, e quando desejaria que já estivesse aceso. Lucas, capítulo 12, versículo 49. É sob a forma de línguas que se diriam de fogo, o Espírito Santo pousa sobre os discípulos na manhã de Pentecostes e os enche dele. E São Paulo diz: não extingais o Espírito. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19. A nuvem e a luz também são símbolo do Espírito. Estes sinais aparecem nas manifestações do Espírito Santo desde o Antigo Testamento. A nuvem, ora escura, ora luminosa, revela o Deus vivo e salvador, escondendo a transcendência de sua glória. Com Moisés sobre a montanha no Sinai, na tenda de reunião e durante a caminhada no deserto. O Espírito Santo paira sobre a Virgem Maria e a cobre com sua sombra, para que ela conceba e dê à luz a Jesus. No monte da transfiguração, é ele quem sobrevém na nuvem que toma Jesus. Moisés e Elias, Pedro, Tiago e João, debaixo de sua sombra. Da nuvem sai uma voz que diz: este é o meu filho, o eleito, ouve-o sempre. Lucas, capítulo 9, versículo do 34 ao 35. Essa nuvem que esconde Jesus aos olhos dos discípulos no dia da ascensão e que o revelará Filho do Homem em sua glória no dia de sua vinda. O selo é um símbolo parecido com a unção. É Cristo que Deus marcou com o seu selo. João capítulo 6, versículo 27. E é nele que também o Pai nos marca com o seu selo. O selo significa o efeito indelével, inapagável,
da unção do Espírito Santo no sacramento do batismo, da confirmação e da ordem, e por isso esses 3 sacramentos não podem ser repetidos. A imposição das mãos é usada como símbolo porque é impondo as mãos que Jesus cura os doentes e abençoa as criancinhas. Em nome dele, os apóstolos falarão o mesmo. É pela imposição das mãos dos apóstolos que o Espírito Santo é dado. A Igreja conservou este sinal da efusão do Espírito Santo em suas epícleses, invocação do Espírito Santo na consagração da missa. O dedo é um símbolo do Espírito porque é pelo dedo de Deus que Jesus expulsa os demônios. A lei de Deus foi escrita em tábuas de pedras pelo dedo de Deus. Êxodo 31, 18. A letra de Cristo entregue aos cuidados dos apóstolos é escrita com o Espírito de Deus vivo em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. O hino Veni, Creator Espírito. Vem Espírito Criador, invoca o Espírito Santo como o dedo da direita paterna. A pomba é outro belo símbolo do Espírito. No fim do dilúvio, a pomba, solta por Noé, volta com um ramo novo de oliveira no bico, sinal de que a terra é de novo habitável. Quando Cristo volta a subir a água do seu batismo, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, desce sobre ele e sobre ele permanece. Em algumas igrejas, as hóstias são conservadas em um recipiente metálico em forma de pomba, suspenso acima do altar. Bom, meus queridos ouvintes, faremos agora um pequeno intervalo, mas continue ligadinho, porque a gente volta já já. Bom, meus queridos ouvintes, voltamos do intervalo depois de escutarmos esse belíssimo canto. Ser renovado no Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo no batismo e na crisma, mas muitas vezes ele ficou sufocado em nós por causa dos nossos pecados. Vida tíbia, falta de oração, de trabalho apostólico e outras coisas. São Paulo disse que quem não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Você pode ler isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Então precisamos ser renovados no Espírito, ser batizado nele. Isso não é um novo batismo e nem uma nova crisma, mas deixar que o Espírito Santo, que já está em nós, tome conta de nós e do nosso agir, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Em primeiro lugar, é preciso purificar-se. Deus não ocupa e nem usa vaso sujo. O Espírito Santo ocupa qualquer coração, menos o coração cheio de pecado. Porque ele é santo, é preciso renunciar com toda a vontade o pecado, a soberba, o orgulho, a vaidade, a ganância, a ambição, a luxúria, o adultério, a pornografia, a gula, as orgias, a raiva, o ódio, o ciúme, a revolta, sentimentos de vingança, lamúrias, palavrões, magias, inveja, preguiça e outros. Limpar a casa e perfumá-la para que o Senhor da glória seja então recebido. Faça a sua confissão. A segunda exigência para ser renovado no Espírito Santo é perdoar a todos. A única exigência que Deus nos impõe para nos perdoar, qualquer que seja o nosso pecado, é que estejamos arrependidos e que perdoemos os que nos ofendem. Se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Mateus capítulo 6, versículo 14. Essas palavras de Jesus são claras demais. Na grande oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a dizer: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam. Quando Pedro lhe perguntou: quantas vezes devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele respondeu: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7.
isto é, sempre. Quem não perdoa não é perdoado por Deus e não pode ser repleto do seu Espírito Santo. Nem sempre é fácil perdoar, mas quanto mais difícil for, mais agradará a Deus e maior será o nosso mérito. Jesus deixou claro que o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas capítulo 11, versículo 13. Depois disso, agradeça a Deus pelo Espírito presente em sua alma. Nem sempre essa será uma experiência sensível, mas será sempre uma experiência de fé. No dia de Pentecostes, São Pedro disse que essa graça era para todos, não só para ele, os apóstolos. A promessa é, de fato, para nós, assim como para os vossos filhos e para todos aqueles que estão longe, todos quantos forem chamados por Deus, o nosso Senhor. Atos, capítulo 2, versículo do 38 ao 39. Os 7 dons do Espírito Santo. Somente pela ação do Espírito Santo em nós é que podemos conquistar a santidade. É Ele que desde o batismo vem habitar em nós para fazer-nos templo do Deus vivo. Ou como disse São Pedro, pedras vivas, vós também vos tornais os materiais desse edifício espiritual. Um sacerdócio santo a oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Cristo. 1 Pedro 2,5. O Espírito de Jesus habita em nós para fazer-nos imagem de Jesus, o homem perfeito, o santo. Desde o batismo, o Espírito habita em nós com a Trindade Santíssima e nos dá os dons de santificação, sabedoria, ciência, entendimento, conselho, fortaleza, piedade e o temor de Deus. A Igreja nos ensina que, mediante esses dons do Espírito Santo, nos dirige para a santificação na medida em que a nossa disposição coopera com a Igreja. Pelo dom da sabedoria, o Espírito nos capacita a conhecer a Deus na intimidade e nos leva a conhecer a sua vontade. Faz-nos perceber a mão de Deus em nossa vida, guiando os nossos passos. Pelo entendimento ou inteligência, nos leva a ver as pessoas e o mundo com os olhos de Deus, e não com a nossa miopia humana, que mais enxerga os defeitos e os erros do que as qualidades e as belezas das pessoas e das criaturas. Por esse dom somos levados a querer penetrar o mistério de Deus e o seu conhecimento. Ainda menino, no mosteiro de Monte Cassino, São Tomás de Aquino já surpreendia os monges com essa pergunta: quem é Deus? O dom da ciência nos leva a compreender e aceitar os planos de Deus revelados na Sagrada Escritura. E por esse dom, muitos santos, embora quase analfabetos, tinham a ciência infusa nas coisas de Deus. Santa Bernadette, a quem Nossa Senhora disse: eu sou a Imaculada Conceição. Menina ainda, soube com grande ciência e acerto responder às perguntas capciosas que eles faziam. E Santa Catarina de Sena, embora analfabeta, nos deixou riquíssimos ensinamentos de doutrina, a ponto de ser declarada pela Igreja doutora em 1970, pelo Papa Paulo VI. O dom do conselho nos faz sábio diante da vida e nos impulsiona a procurar Deus e a levar os outros a Deus. Dom Bosco, quando ainda menino, fazia 1000 peripécias para divertir os seus amiguinhos, desde que depois eles rezassem junto o terço. O dom da fortaleza nos prepara para lutar contra as tentações e o pecado. Nos faz corajosos na defesa da fé e da sã doutrina. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Da Igreja e nos ajuda a vencer as zombarias e o respeito humano. Houve na época do Império Romano um menino cristão chamado Tarcísio, que levava o Santíssimo Sacramento aos doentes e preferiu ser apedrejado e morto por meninos pagãos do que lhe entregar a hóstia sagrada para ser profanada. A fortaleza também nos é dada para termos força e paciência para carregar a cruz de cada dia.
E sem esse dom, nos desesperamos diante do sofrimento e da dor. A piedade produz em nós o amor a Deus acima de tudo. Afasta-nos de uma forma de idolatria, prazeres, amor ao dinheiro, status, famas, poder, para adorar e servir somente a Deus. Faz-nos também vivermos como os verdadeiros filhos de Deus, que amam o Pai com toda a sua vida, pensamentos, palavras e obras. É também o dom que nos leva e capacita a oração permanente e humilde que tudo alcança. Faz-nos curvar a cabeça e o coração diante das coisas sagradas. Mover-nos a adorar a Deus e venerar os seus santos e anjos, e de todo especial a Nossa Senhora, Mãe de Deus. O temor de Deus não consiste em ter medo de Deus. Jesus nos revelou o grande amor de Deus na parábola do filho pródigo. O pai sempre pronto a acolher e perdoar o filho que o abandonou. E esse temor é receio de ofender a Deus por ser ele tão bom e santo. Não é medo de ofendê-lo e ser castigado, e sim receio de recepcioná-lo com o nosso pecado. Então, por amor a Deus, nos leva a fugir do pecado, já que este entristece a Deus e o decepciona. A presença do Espírito Santo na igreja faz com que ela, embora marcada pelo pecado dos seus membros, seja preservada da defecção. Com efeito, a santidade não só substitui o pecado, mas supera-o. Também neste sentido se pode dizer com São Paulo, que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20. O Espírito Santo habita na igreja não como um hóspede que em todo caso permanece estranho, mas como a alma que transforma a comunidade em templo santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. E assimila continuamente a si por meio do seu dom específico, que é a caridade. Romanos capítulo 5, versículo 5. A caridade ensina o Concílio Vaticano II na Constituição Dogmática sobre a Igreja. Dirige todos os meios de santificação, informa-os e eleva-os a seu fim. A caridade é o coração do corpo místico de Cristo, como lemos lá na esplêndida página autobiográfica de Santa Teresinha do Menino Jesus. Compreendi que, se a igreja apresenta um corpo formado por membros diferentes, não só lhe falta o mais necessário e mais nobre de todos. Compreendi que só o amor fazia atuar os membros da igreja e que, se o amor viesse a extinguir-se, nem os apóstolos continuariam a anunciar o evangelho, nem os mártires a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo e abrange todos os tempos e lugares, numa palavra que o amor é eterno. O Espírito que habita na igreja mora também no coração de cada fiel. Seguir um caminho da conversão e de santificação pessoal significa, então, fazer-se conduzir pelo Espírito. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Deixá-lo agir, morar, amar em nós, é possível tornar-nos santo e nos deixarmos santificar por aquele que é o santo, colaborando com docilidade na sua ação transformadora. Por este motivo, sendo revigoramento da fé e do testemunho dos cristãos e o objetivo prioritário do jubileu, é necessário suscitar em cada fiel um verdadeiro anseio de santidade, um forte desejo de conversão e renovamento pessoal num clima de oração cada vez mais intensa e de solidário acolhimento do próximo, especialmente dos mais necessitados. Podemos considerar que o Espírito Santo é como a alma da nossa alma e, portanto, o segredo da nossa santificação. Deixemos-nos habitar pela sua presença forte e discreta, íntima e transformadora.
São Paulo vem nos ensinar que a inabitação do Espírito Santo em nós, intimamente ligada à ressurreição de Cristo, é também o fundamento da nossa ressurreição final. Se o Espírito Santo daquele que ressuscitou a Jesus dos mortos habita em nós, ele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos há de dar igualmente a vida aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós. Romanos, capítulo 8, versículo 11. Na bem-aventurança eterna viveremos na jubilosa convivência que agora é prefigurada e antecipada pela Eucaristia. Então o Espírito levará à plena maturação todos os germes de comunhão, de amor e de fraternidade que florescerão ao longo da nossa peregrinação terrena. E como afirma São Gregório de Nissa, circundado pela unidade do Espírito Santo, como pelo vínculo da paz, todos serão um só corpo e um só espírito. São Paulo fala dos frutos doces do Espírito. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo do 22 ao 25. O Catecismo da Igreja diz que esses frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Santo Agostinho explica que São Paulo não tinha o intuito de dar o número exato desses dons, mas apenas mostrar o gênero de coisas em que devemos buscá-los. São Tomás de Aquino diz que todos os atos dos dons e das virtudes podem ser reduzidos a esses frutos. A caridade, segundo São Tomás, é o fruto mais importante, porque pela caridade o Espírito Santo nos faz semelhante a Deus, que é amor. Ele é amor do Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai. Quando uma alma é cheia do fruto divino da caridade, o amor a transforma por completo. Assim acontece com os santos. A caridade nos leva a amar o bem e detestar o mal. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 39. Para Santo Agostinho, o amor ao próximo é como o princípio do amor a Deus. E não há degrau mais seguro para subir ao amor de Deus que a caridade do homem para com o seu semelhante. A alegria é estar sempre junto de Deus, que vence a toda tristeza. A alegria é um fruto do amor, pois quem ama se alegra por estar unido ao amado. E por isso, pôde São Paulo dizer: estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. A paz é o fruto de quem vive abandonado e obediente a Deus. São Tomás diz que a perfeição da alegria é a paz. Mesmo nas tribulações, o cristão tem paz. Jesus é o príncipe da paz e nos deixou a sua paz. Dou-vos a minha paz. A paciência nos leva aos céus, pois vence as tribulações e as dificuldades, as tentações e tudo o que nos afasta de Deus. É virtude dos fortes, dos santos. Segundo Santa Catarina de Sena, doutora da Igreja, a paciência é a rainha posta na torre da fortaleza que vence sempre e nunca é vencida. Jó venceu pela paciência, tendo perdido as riquezas, os filhos e a saúde, continuava glorificando a Deus. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Não se trata de uma espera passiva, mas de uma coragem que torna forte a nossa alma. É como Santa Mônica, que rezou sem desanimar por 20 anos até ver a convenção do seu Agostinho.
O Papa disse que a liberdade concedida pelo Espírito Santo trata-se de uma liberdade muito especial, deveras diferente da que é geralmente entendida. Não é a liberdade de fazer o que se quer, mas a liberdade de fazer livremente o que Deus quer. Não é a liberdade de praticar o bem ou o mal, mas a liberdade de praticar o bem e de o fazer livremente, isto é, por atração, não por obrigação. Em síntese, liberdade de filho, não de escravo, disse Francisco. Trata-se de uma liberdade que se manifesta naquilo que parece ser o seu contrário. Exprime-se no serviço, pois é no serviço que a verdadeira liberdade disse. Francisco lembrou que São Paulo apóstolo diz que muitas vezes a liberdade se torna um pretexto para a carne e apresenta uma lista sempre atual das suas consequências: fornicação, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizade, discórdia, ciúme, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Onde encontramos esta liberdade do espírito, tão contrária à liberdade do egoísmo? Perguntou o Papa. A resposta está nas palavras que um dia Jesus dirigiu aos seus ouvintes: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres, disse Francisco. E peçamos a Deus que, mediante o seu Espírito Santo, faça de nós homens e mulheres verdadeiramente livres, livres para servir no amor e na alegria, rezou o Papa ao concluir a audiência geral. Bom, meus queridos ouvintes, estamos finalizando este programa de hoje, né? Quero agradecer a você que ficou conosco, a você que ligou, a você que participou. E a gente possa colocar em oração nesse momento os nossos irmãos que hoje passam por dificuldades, atribulações, seja ela por saúde, seja ela financeira, seja ela na família. E nunca esquecemos que Cristo está conosco todos os dias, pois Ele é amor, né? E é a razão da nossa fé, né? Um ótimo final de semana a todos. Continue em sintonia, porque na sequência tem Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.